Todas as quintas-feiras temos o quadro Saúde e Bem-Estar com o Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Eu não estive nas últimas quintas-feiras, mas o Dr. Vitor estava aqui com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Vitor. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Guarizo. Bom tê-lo de volta, boa tarde, Sandra e todos os ouvintes. Boa tarde, doutora. A gente dá sequência hoje àquele assunto que já vínhamos falando da dor na coluna, mas querendo saber se algum fator como estresse e ansiedade também tem relação com esse tipo de dor. Exato, Sandra. Esse é um tema muito importante, porque afinal de contas, quem de nós aqui, entre os ouvintes e todos, não passa por situações de estresse diário, né? Hoje em dia é muito comum na vida moderna o estresse no trabalho, as preocupações com entregas de prazos, com questões financeiras, o trânsito muitas vezes caótico, isso, aquela necessidade de disponibilidade de responder múltiplas mensagens o dia todo gera uma situação de estresse e esta pode sim repercutir sobre a coluna, em especial na região cervical. E esse tema se torna importante, dado a frequência que o estresse aparece na vida moderna, para fazer um alerta. O alerta de evitar que o estresse possa causar problemas de coluna que atrapalham a qualidade de vida. Mas como evitar, Dr. Vitor? Essa é uma pergunta muito importante. De milhões, né? Se o estresse, que é essa condição muito comum, é difícil evitar, né, à medida do possível, a gente pode lançar mão de mudanças de hábitos de vida no intuito de evitá-lo, mas vamos falar aqui no que é possível fazer para evitar que ele repercuta sobre os problemas de coluna. Tá? Como que ele chega a causar um problema de coluna efetivamente? O estresse, quando muito frequente, muito prolongado, ele gera a contração, a contratura prolongada dos músculos, em especial os músculos aqui da base da cabeça, que unem a cabeça ao pescoço, a região do trapézio, tá? E uma contração muscular mantida, principalmente se associada com os outros elementos que o estresse também traz, né? Como, por exemplo, uma noite de sono mal dormida, uma postura inadequada, o aumento do peso em decorrência de uma alimentação ruim, né? A pessoa muitas vezes estressada, ela resolve relaxar um pouco, se dando o luxo de comer alimentos mais calóricos e, além disso, muitas vezes a pessoa com estresse não tem ali o tempo adequado de praticar atividades físicas ou pelo menos não prioriza isso dentro da sua rotina. E esses elementos, aumento do peso, a alimentação inadequada, o sono inadequado, a ausência de atividade física, gera em associação a essa contração muscular contínua um quadro de dor crônica. É onde mora o perigo, né? Já que o estresse é difícil eliminar, então vamos romper esse ciclo para que não chegue a ponto de ter uma dor crônica, uma dor que atrapalha a qualidade de vida do paciente, que faz com que ele comece, inclusive, a ter um abalo do ponto de vista emocional. Afinal, uma dor diária vai limitando, vai tirando a tua energia, vai tirando o prazer de fazer o que você gosta de fazer diariamente. Em associação, pode então trazer quadros como depressão, ser um gatilho para aqueles que têm uma certa tendência a apresentar fibromialgia, apresentar descontroles de pressão arterial. Então, a importância, a relação entre o estresse e a dor crônica é exatamente essa. E como fazer para evitar? O estresse é difícil manejar, mas pequenas atitudes do nosso dia a dia podem ajudar para que esse estresse a que todos estamos expostos não acarrete, de fato, esse problema de dor crônica. Uma mudança de comportamento, né? Que afeta aí o emocional e, de alguma forma, também atingindo aí a nossa postura mesmo, né? Exato, Sandra. E pequenas atitudes, né, que a gente pode enumerar aqui, como, por exemplo, criar hábitos de interrupções ao longo do dia das suas atividades. Isso pode diminuir a tensão prolongada que muitas vezes um dia de trabalho gera. Sob orientação, normalmente com o educador físico ou fisioterapeuta, ele pode te prescrever alongamentos, né, que você pode fazer ao longo do dia, mesmo sem nenhum instrumental, que aliviam a tensão muscular. Além disso, cuidados com a higiene do sono, como nós dizemos, ou seja, todo aquele cuidado da preparação, de criar uma rotina do sono, de evitar estimulantes, luzes intensas, refeições muito grandes, próximos ao momento do sono,
te ajudam a criar um sono que ele é mais reparador para suas tensões musculares, em associação também buscar, durante aquela sua rotina, instalar períodos em que você tem atividades de descontração, hobbies, que você te causam prazer, no intuito de diminuir aquela sequência de dias de estresse. A atividade física, obviamente, também colabora para o controle do estresse e alivia as tensões musculares. Então, o hábito da atividade física também pode ajudar, porque o estresse a que todos estamos expostos não gerem esse quadro recorrente de dor que depois descamba para situações mais complexas. Doutor Vitor, quando a gente tem uma dor muscular, igual um torcicolo, por exemplo, que já foi assunto nosso aqui, tem remédio para diminuir a dor, tem o emplasto, né, que é aquele adesivo que a gente coloca, e no caso da coluna, que é uma questão óssea, aí é só, o tratamento é diferente, né? Não tem como tomar um remédio, ou tem, para diminuir a dor na coluna. O curioso é exatamente sobre esse tema, Guarizo, é o seguinte, que muitas das vezes as dores na coluna surgem no contexto do estresse, mesmo sem que haja uma alteração de fato na coluna, certo? Em decorrência, sim, da tensão que a musculatura está submetida por longas horas. Então, essa é uma importância muito grande quando se trata de dor na coluna, passar por uma avaliação mais detalhada. Porque imagina que é muito frequente a dor em decorrência do estresse, da contratura da musculatura, mas também são muito frequentes, principalmente com o passar dos anos, as alterações de desgaste naturais da coluna. Por isso a importância de fazer uma avaliação bem pormenorizada, no intuito de a gente não lançar mão de muitas vezes terapias até mais invasivas, que não vão beneficiar o paciente, na verdade vão apenas expor ao risco de um procedimento e também não serão eficazes, né? Então, quando se faz um diagnóstico mais assertivo de que as alterações, embora existam, são mais degenerativas e não causadoras do problema de coluna do paciente, mas sim as situações de tensão muscular decorrentes do estresse, nós podemos, quando não resolvemos com aquelas mudanças de hábitos que acabamos de falar, lançar mão de terapias como RPG, medicamentos como relaxantes musculares, a acupuntura colabora bastante, compressas de água morna, procurar uma atividade física com orientação como Pilates, no intuito de fortalecer e manter essa musculatura mais bem condicionada para ela se tornar menos suscetível à dor crônica e, em último caso, situações muito específicas em que a dor é realmente limitante, os procedimentos de bloqueio, eles diminuem de modo mais rápido a dor e inflamação em decorrência dessas contraturas, permitindo, então, um recondicionamento, uma reabilitação mais adequada. Essa condição, ela pode estar associada também ao período pré-menstrual das mulheres, porque há relatos de que algumas mulheres sentem essa dor, né, na bacia, ali no final da coluna, no período pré ou até durante menstrual. Sem dúvidas. O período menstrual ele traz consigo algumas questões de ordem emocional, que naturalmente podem aumentar os níveis de tensão e se repercutirem por essa contratura aumentada, mas também até o próprio, do ponto de vista fisiológico, vamos dizer assim, do ato da menstruação em si, você pode ter uma inflamação na região pélvica, isso aí os ginecologistas sabem falar bem melhor, que podem desencadear um certo desconforto em decorrência da presença do sangue, né, na cavidade uterina, e isso pode gerar algum desconforto também, tá? Por questões fisiológicas, mas também por questões emocionais desse período, quando normalmente o humor é bem alterado em algumas mulheres e pode repercutir sim sobre as dores. E um importante detalhe, já tocando nesse assunto, é de que está falando aqui de dor crônica, de atribuição a questões como estresse, e muitas vezes, quando o paciente tem dores nesse contexto, ele trata ali com essas medidas que falamos anteriormente, e muitas das vezes sente essas dores por muito tempo. O alerta final que eu gostaria de deixar é quando suspeitar de que essas dores crônicas podem ser algo a mais, né? Porque todos nós estamos expostos, né? Então, se essa dor se cronifica, ou seja, se prolonga acima de 3 semanas, ela é mais refratária, ou seja, você toma remédios como relaxantes musculares, analgésicos comuns, que de preferência seriam prescritos por um médico, e essas dores não cessam por completo, não melhoram ou até pioram, ou se associam sintomas neurológicos, como
dificuldade de movimento nos braços ou pernas, adormecimentos, formigamentos nos braços e pernas, é sinal de que algo pode estar errado, além de uma contratura decorrente do estresse. Então, seria o caso de provavelmente fazer uma investigação melhor, com exames de ressonância, por exemplo, exames de imagem e uma avaliação médica para excluir que outros problemas, como hérnias de disco, outros que a gente já tem falado aqui nos outros programas, possam ser a causa desse problema mais prolongado. Doutor Vitor, muito obrigada pela orientação desta semana, mas a gente espera você na próxima. Eu que agradeço e desejo uma ótima semana a todos. Um abraço. Obrigada. Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Vamos para o Repórter CBN, Sandra? Sim.